Curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na Tua igreja e pelo privilégio que temos de poder abrir a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, fala ao nosso coração, te pedimos isso por Jesus, amém. Um feliz sábado a todos. É muito bom poder estar aqui e aceitar o convite do pastor Jean e do pastor Marcos para estar aqui com vocês. Eu me lembro de ter falado uma vez aqui na igreja, num encontro que houve de evangelistas, e eu fui uma das pessoas que apresentamos lá as aulas de evangelismo. Mas estar com a igreja pela manhã é um privilégio muito especial. Eu cheguei ali e me encantei com a igreja. A recepção dessa igreja é maravilhosa, amém? Aqueles homens das gravatas amarelas são extraordinários. Muito bom, eu gostei demais. Encontrei alguns amigos aqui, né? Estou vendo pessoas com quem a gente teve o privilégio de conviver. Estou muito à vontade e estou muito feliz nessa manhã. Estou acompanhado pela mãe dos meus filhos. Dona Marli, por favor, fique em pé para que a igreja reconheça você. Essa menina aí é a mulher mais bonita que eu conheço. Você que tenha, mas essa daí eu conheço, é uma bonita senhora, tá bom? Por falar em pessoas bonitas, especiais, vocês ganharam um pastor hoje aqui extraordinário, né? Pastor Gilson, como diz o pessoal lá na linguagem da moçada, é o cara, entendeu? Pastor Gilson, ele veio para cá, mas é assim, é um pastor, eu já conheço o Gilson há muito tempo. Ele é um desses homens queridos, que todo mundo quer ter ele, sabe? Pela experiência, pela capacidade que ele tem, e vocês ganharam o pastor Gilson nessa manhã. Louvado seja Deus, amém? Que ele tenha um ministério muito farto e longo aqui com vocês, e que Deus possa abençoar a todo mundo pela capacidade, pela maneira como o pastor vai poder dirigir essa igreja, viu, pastor? Um abraço para vocês. Vamos ao que interessa, não é? Nós não temos muito tempo hoje, me disseram que eu posso falar até 11h30, não tem problema, e que depois de 11h30 eu posso continuar falando, mas vocês vão embora, não é assim? Deixa eu falar primeiro para os primários, pode ser? Levanta a mão aí os primários da igreja, eu quero ver os primários da igreja, levanta a mão. Eles estão espalhados por aí, ok. Eu vou dizer 4 palavrinhas mágicas hoje aqui. Se vocês acertarem as 4 palavrinhas, vocês vão ser recompensados pela diretora do departamento, ok? Então vamos lá. Imagine que você está sentado no sofá da sua casa, depois de um dia de muito trabalho, você está exausto, a boca está seca, você tem vontade de beber, mas a vontade maior de descansar é extraordinária, e você nem se mexe do sofá. Já aconteceu isso com você? Já? Você está em boa companhia. Imagine também, por exemplo, se você está com aquela fome em que o estômago começa a falar com você, né? E aí chega um amigo, chega um conhecido, trazendo para você uma pizza grande, uma jarra de suco de laranja, geladinha. O que você vai fazer? Hein? Comer, é lógico. Se vocês prestaram atenção nessas duas imaginações que eu apresentei para você hoje aqui,
eu estou falando de necessidades básicas que todos os seres humanos temos. Por exemplo, todos nós temos a necessidade de comer, sim ou não? Temos necessidade de beber, sim ou não? Temos necessidade, eu tenho que falar todas assim agora? Não, eu posso falando ao longo, eu vou dizendo, mas me ajuda aí. Temos então a necessidade de comer, necessidade de beber, necessidade de dormir, necessidade de descansar. Essas são necessidades básicas de todo ser humano. Agora, você consegue entender alguém que está com fome e está com sede, e na hora em que ele se defronta com uma boa pizza, que eu já falei para vocês, e um copo de água bem geladinha, com essa que foi trazida para mim aqui agora, o indivíduo diga: não, eu não quero, obrigado, eu não quero comer. É natural isso? Me digam. Claro, não é natural. Isso acontece, pastor? Claro que acontece. Aliás, aconteceu. O personagem com que isso aconteceu é Jesus, meninos. Jesus. Tá bem? Foi com Jesus. O local onde isso aconteceu foi lá no poço de Jacó. A conversa e o encontro foi com uma mulher que nós conhecemos por mulher samaritana. E nesse momento ali aconteceu essa situação. Pegue a sua Bíblia comigo, abra agora em São João, capítulo 4. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Hoje vou colocar o meu óculos aqui, porque eu só leio com ele. É a idade que está chegando, mas eu não me considero velho ainda. 6.5, mas estou inteiro, minha gente. O motor funciona beleza ainda. Tá bom? Vocês vão ver. São João, capítulo 4, e a gente vai ler a partir do verso 31 ao 35. Diz assim a Bíblia: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer a ele? Disse-lhe Jesus: a minha comida não consiste em fazer a vontade daquele, a minha comida, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Entenderam? Venha comigo e vamos até ali a Sicar, naquele poço. Ali está Jesus. Ele está cansado, ele chega com os discípulos ali, se assenta à beira do poço, e ele então diz para os discípulos: olha, eu estou cansado, eu quero descansar um pouquinho aqui. E vocês vão lá embaixo, então compram o que a gente vai comer, porque todos nós estamos com fome, e depois a gente continua a viagem. E aí chega a mulher samaritana. Jesus olha para ela e pede um copo com água. Quer dizer, ele não pediu copo, a Bíblia não diz que ele pediu copo com água, ele pediu água. Ela ofereceu a água para ele, mas ele não tomou. Você já prestou atenção nisso? Pois é, ele não tomou. Aí chegam os discípulos, trazendo comida,
E aí colocam a comida para Jesus, diz assim, ó, está aqui, venha comer. E aí Jesus diz assim, não, eu não quero comer. Mas você está com fome, mestre? Não, mas eu não quero comer. Por que o senhor não quer comer? Porque Jesus tinha outra necessidade mais importante do que essas necessidades que nós chamamos básicas. Ok? Entenderam? E qual era a necessidade de Jesus? Vamos pegar o texto? Pegue o texto e vamos ler de novo lá, capítulo 4, verso 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a grande necessidade de Jesus. Necessidade de Jesus, para ele, era mais importante ele fazer a obra que Deus havia pedido para ele fazer, do que comer. Para ele era mais importante ele realizar o serviço que Deus havia pedido para ele, do que ele beber. Era mais importante para Jesus estar focado naquela prioridade com que ele veio aqui, do que resolver as suas necessidades básicas. Agora, Jesus era humano, sim ou não? Tinha necessidades básicas ou não? Jesus tinha necessidades básicas, mas as necessidades de Jesus eram muito maiores. As suas prioridades, de acordo com as suas necessidades, eram extremamente maiores. E a Bíblia diz que ele foi ali ao poço de Jacó para encontrar com a mulher samaritana, porque era a sua prioridade. A água não era a prioridade primeira dele, porque senão ele tinha bebido a água, concordam comigo? A comida não era a necessidade fundamental de Jesus. A fundamental era realizar a obra, se encontrar com as pessoas para realizar a obra de Deus. Mas eu queria nessa manhã fazer uma pergunta retórica para vocês. A pergunta é a seguinte: o que era para Jesus realizar a obra de Deus? Pegue o capítulo 6 de João, porque esse é um bloco só. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 é um bloco. Então ele está tentando responder essas questões. A gente não tem tempo aqui de fazer uma exegese rápido daqui, mas eu vou pensar os textos aqui que eu entendo ser os mais importantes para nós. Capítulo 6, verso 27 a 29. Pega comigo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Disseram-lhe, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele porque ele foi enviado. Creais naquele que por ele foi enviado. Qual era a obra de Jesus? Qual era o trabalho de Jesus? O que Jesus veio fazer aqui? Essa é a grande questão. Qual era a obra dele? Em primeiro lugar, ele veio aqui para realizar a obra de Deus. E qual era a obra de Deus? Apresentar
o motivo pelo qual as pessoas seriam salvas. Então, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, a obra de Deus é apresentar a Jesus como o nosso Salvador pessoal, amém? Essa é a grande obra de Deus, e foi o que Jesus veio fazer. Ele chegou aqui e ele começou a se apresentar como o Filho de Deus, como o Salvador. Ele começou a fazer isso. Essa era a grande obra de Deus que Jesus veio fazer. A obra de Jesus era pregar. Ele veio aqui para pregar. Então Jesus não perdia nenhuma oportunidade, minha gente, para pregar. Não perdia. Agora, não pense que no trabalho de Jesus pregar era fazer um sermão como eu estou fazendo hoje de manhã aqui, porque não é. No trabalho de Jesus, na obra de Jesus, pregar era qualquer oportunidade que ele tinha para testemunhar do amor de Deus. Então, era falando dos lírios do campo, era num encontro com uma mulher na beira do poço, era se encontrando com um doutor da lei durante a noite. É isso que para Jesus era fazer a obra de Deus. Jesus não perdia uma única oportunidade para testemunhar, amém? Nenhuma. Você pega e olha aí, Jesus nem sempre está fazendo sermões grandes, ele está ali e ele se encontra com uma pessoa e de repente ele envolve a pessoa e aí ele começa a testemunhar do amor de Deus, da salvação de Deus, começa a testemunhar dele mesmo como elemento soteriológico, salvífico da parte de Deus. Essa era a obra que Jesus veio fazer, a obra de Deus. Agora, qual é a vontade de Deus? Tá bom? Qual é a vontade de Deus? Porque o texto diz que Jesus veio aqui para fazer a obra de Deus e que Jesus veio aqui para fazer a vontade de Deus. Não é isso? Sim ou não? É isso que o texto diz. E qual é então a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Olhe, porque isso aqui é bastante interessante. Pegue aí a sua Bíblia, em São João, capítulo 6, verso 38 a 40. Pegue aí. Dê uma olhadinha nisso. Diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, no 40, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é então a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? Salvar pessoas. A obra de Jesus era pregar e apresentar-se como elemento salvador de Deus. Mas fazer a vontade de Deus é fazer com que as pessoas sejam salvas. Agora, gente, Jesus sai de Jerusalém, vai para Galiléia, mas ele para ali no Poço de Jacó, porque salvar pessoas era o grande objetivo de Jesus. Jesus veio lá do céu,
Ele estava sentado no seu trono, tranquilo, mas ele veio de lá, porque fazer a vontade de Deus era mais importante naquele momento do que estar sentado no céu. Havia um mundo perdido, havia um mundo necessitando de salvação. Jesus largou tudo e veio aqui fazer a vontade de Deus, salvar a terra. Entenderam isso? Claro, sim ou não? Entenderam? Então, fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus e fazer a vontade de Deus, era o dia a dia da vida de Jesus. Agora, eu tenho uma questão para colocar hoje para vocês aqui, que é a questão da prioridade e de fazer. Qual é a nossa prioridade? Porque essa era a prioridade das necessidades de Jesus. Qual é a nossa prioridade? Qual era a prioridade de Jesus? Vou voltar a repetir a ideia, para que você preste bem atenção. A prioridade de Jesus não era comer, não era beber, não era vestir, não era... E ele fazia tudo isso, sim ou não? Fazia. Mas a prioridade de Jesus era salvar e pregar a salvação que Deus estava oferecendo gratuitamente através dele. Essa era a prioridade de Jesus. Agora deixa eu perguntar para vocês, se o nosso trabalho é uma continuação do trabalho de Jesus, se a nossa atividade como membros da igreja é uma continuação daquilo que Jesus veio fazer aqui, porque essa é a ideia do cristianismo, então, nossas prioridades têm que ser parecidas com as prioridades de Jesus. Agora olha só, nós construímos lindas igrejas, nós temos bancos estofados, nós temos uma igreja linda, bem ornamentada, nós temos tudo isso aqui e isso é muito bom, sim ou não? É bom. Eu fui administrador até o mês passado da igreja, durante 27, quase 28 anos, e eu sei o quanto importante é isso. Você poder fazer com que tudo cresça, se desenvolva, mas essa não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é salvar pessoas. Estão entendendo isso? Se Jesus estivesse hoje aqui, de manhã, aqui na igreja, aqui no templo, junto conosco, Jesus ia pensar da mesma forma como nós pensamos hoje? Ah, não. Para Jesus, o mendigo que passasse ali na porta era a prioridade. Ele traria para sentar no primeiro banco aqui. E não importa se ele está cheirando mal ou não. Porque a prioridade de Jesus é salvar pessoas. Agora, olhem aqui, porque eu quero dizer uma coisa importante para vocês. A sua profissão, o seu trabalho, aquilo que você realiza na vida, isso aí são necessários para que você possa viver bem. Mas a sua prioridade e a minha prioridade é salvar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho 3 filhos médicos. E a minha caçula chegou em São Paulo, foi trabalhar no hospital adventista, e aí ela pensou que ela ia poder fazer muita coisa assim, e não foi o que ela pensou. E ela disse: pai, o que eu faço? Eu digo: faça o que é prioridade. Ah, mas qual é a prioridade, pai? Não é eu terminar a minha residência, não, essa não é a sua prioridade, esse é o seu trabalho, não é a sua prioridade. A sua prioridade, querida, é salvar pessoas. Você está nesse mundo aqui para salvar pessoas. E aí como é que eu faço, pai? Eu digo: faz um pequeno grupo. Mas aonde, pai? Na tua casa. Tu tens uma casa bonita em São Paulo?
Faz um pequeno grupo na tua casa, convida os médicos, amigos teus. Ah, isso não vai funcionar não, pai. Claro que vai funcionar. E ela começou a chamou 4, 5 amigos médicos adventistas, e depois começou a chamar os outros médicos que trabalhavam com ela no hospital, foi chamando, e o estudo da Bíblia era todo livre, sabe? Chegavam lá, davam um testemunho, de acordo com a conversa que tinha, ela abria a Bíblia, pegava lá e lia. E aí 2 médicas olharam para ela e vieram dizer para ela assim: Tami, como é que a gente faz para ser da sua igreja? Percebem? Nossa prioridade é pregar. Nossa prioridade é levar pessoas ao reino. Essa é a nossa prioridade, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Essa é a razão da nossa existência, da existência da igreja e de todos os seres humanos. Acontece que a gente se preocupa demais com o nosso trabalho, e aí não sobra tempo. A gente está envolvido demais com as nossas atividades do dia a dia, e não sobra tempo. A gente vai fazendo as coisas e tomam elas como se fosse a maior prioridade das nossas necessidades. E olhem aqui para mim, todo mundo, olho nesses olhos azuis, estão vendo? Essa não é a prioridade da igreja. Essa não é a sua prioridade. Essa não é a minha prioridade. A nossa prioridade é fazer a vontade daquele que nos chamou. Amém? Essa é a nossa prioridade. Carey, ele era um indivíduo que queria muito ser um missionário, muito. Mas ele era gago, ele tinha dificuldades. Então lá na Inglaterra ele se inscreveu em todas as agências de evangelização do mundo. Ele sonhava em poder ir para a África. E depois que ele passava pela entrevista, nenhuma sociedade cristã chamava ele para ser missionário. Ele tinha aprendido uma profissão quando ele era adolescente. Ele tinha aprendido a consertar e fazer sapatos. Então, ninguém chamou ele para trabalhar, para fazer a missão, e ele montou uma sapataria pequena. Aí ele colocou uma placa assim atrás, onde ele estava sentado, bem atrás em cima. Eu sou sapateiro para pagar as contas, mas o meu negócio é pregar a palavra. Entenderam? Nós trabalhamos, nós somos educados, nós fizemos faculdade, nós estamos dando um trampo danado na vida, nós estamos fazendo tudo que a gente tem que fazer para cobrir ou para resolver as nossas necessidades básicas como ser humano. Mas isso, minha gente, é só para pagar as contas. Porque o nosso negócio mesmo é ser salvos e salvar pessoas. E foi essa a grande fala de Jesus. Quando a minha filha ainda estava estudando, eu vim trazê-la aqui no aeroporto. Eu, a Marli e os 2 irmãos que já eram formados. Então nós chegamos ali no aeroporto e estávamos conversando. Naquela época, eu estava com triglicérides lá em cima, eu estava numa pré-diabetes, o colesterol estava batendo os níveis piores que podiam ter. E aí eu fiz exames, e ela voltou lá da faculdade, deu uma olhada nos exames e não me falou nada. Todo dia ela dizia assim para mim: pai, vamos dar uma corridinha? E eu dizia para ela assim: filha, não dá, hoje eu estou muito apurado. E sabem, gente, eu não sei o que vocês pensam dos administradores da igreja, eu não sei o que você pensa do pastor Marcos, mas eu sei o que o Marcos faz, porque fiz isso até o mês passado. A gente não tem tempo para nada. A gente acorda de manhã, vai para a associação e resolve problema o dia todo, e à noite vai pregar. Esse é o nosso dia a dia, não é assim, pastor Marcos? É ou não é? Esse é o nosso dia a dia.
Aí eu dizia para ela, também, mas eu não tenho tempo para andar. Não, pai, vamos correr um pouquinho, vamos andar. E algumas vezes eu cedia e ia com ela. Aí nós estamos no aeroporto. Ela fez o check-in, tudo, e nós nos reunimos os 5 ali e estávamos conversando. Aí chegou a hora do voo. Ela se virou para... Gente, eu tenho que ir. Aí foi lá, deu um abraço na mãe, deu um abraço nos 2 irmãos, cada um deles, e veio para mim e disse, pai, vem cá que eu preciso falar com você. Aí eu comecei, ela saiu, e eu fiquei olhando, eu fui com ela, mas ele veio atrás dela, não mãe, é ele, quero falar com ele. Aí eu fui, cheguei perto dela, ela olhou e disse assim para mim, olhou nos meus olhos, e disse, pai, você é um homem que come direito. As comidas da mamãe são extraordinárias, todas dentro do padrão que a igreja ensinou. Olha como o senhor é um homem bonitão. O senhor já fez 50, mas olha aí, o senhor não é barrigudo, o senhor não tem nada disso. O senhor é um cara... Mas pai, o senhor vai adoecer rapidinho. Rapidinho vai adoecer. Porque tudo o senhor faz direitinho, só tem uma coisa que o senhor não faz. O senhor não faz exercícios físicos. Então olha aqui para mim. Que é uma frase minha, e ela fez para mim. Olha aqui para mim. Eu olhei. Me promete que você vai fazer exercício físico todo dia. Eu disse, não. Não me pede isso não. Não vai dar. Tem sábado, não estou falando de sábado. Eu estou falando, pai, de segunda a sexta, promete para mim. Aí eu disse, não dá, filho, eu não posso te prometer uma coisa que eu não vou fazer. Eu não tenho tempo para fazer. Ela olhou para mim e disse, pai, depende das nossas prioridades, está vendo? Se o senhor coloca isso como prioridade, vai dar. Então me promete que o senhor vai fazer isso todo dia. Filha, mas eu não vou te prometer, porque vai ter dia que eu não vou poder fazer. Pai, me promete. Então aí, eu vi que não adiantava mais dialogar com ela, porque ela dizia para mim, pai, me promete. E eu dizia, eu vou ver. Pai, me promete. E ela foi só, pai, me promete, pai, me promete, pai, me promete. Tá bom, eu vou fazer. Aí ela foi, me deu um abraço, me deu um beijo, se dirigiu para a mãe, deu mais um abraço na mãe, deu mais um abraço e entrou. Quando ela entrou, que ela virou, que a gente não viu mais, a Marli perguntou, o que é? O que ela queria? Mulher é um negócio extraordinário, né? O que ela queria? Eu digo, ela queria falar comigo, coisa dela, segredo dela. Aí ela disse assim, mas nós dois somos casados, nós não temos segredo um para o outro. Eu olhei e a gente não tem segredo um para o outro, mas ela tem os segredos dela, fazer o quê? E aí a gente pegou o carro e estava voltando para Juiz de Fora, nessa época eu estava em Juiz de Fora, e a gente vinha voltando no carro e a Marli, bem, o que era? Aí até que eu falei para a Marli o que era. É verdade, você precisa fazer exercício, aí tudo bem. Mas quando a gente quer dizer uma coisa importante para alguém, muito importante para alguém, a gente espera o momento, não é assim? É ou não é? O momento. Minha filha passou as férias inteiras em casa e não falou comigo sobre o que ela achava que era extremamente importante. E o que era importante para mim, segundo a visão dela, que era médica? Era que eu fizesse exercícios físicos. Ela deixou o momento especial, na hora da despedida, na hora que a gente não tinha mais o que fazer, é ali o momento que ela achou que agora eu coloco ele na prensa, coloco ele no cantinho, ele vai ter que ceder. Foi o que aconteceu. Agora, quando Jesus estava para voltar aos céus, ele fez exatamente isso com a igreja. Sabiam vocês? A mensagem mais importante que Jesus deixou para a sua igreja, ele deixou para a última hora, para o último momento. Antes de Jesus morrer, ele começou a marcar um encontro
com os discípulos e com os apóstolos na Galileia, num monte lá na Galileia. Bem, a gente estuda a Bíblia, monte na Galileia é o Tabor. Então, na base do monte Tabor, ali, Jesus começou a marcar um encontro. Ele morreu, ele ressuscitou, e assim que ele ressuscitou, quando ele, na primeira conversa com Maria, ele vai lá, diz para os teus irmãos que eu vivo e que eles me encontrem lá na Galileia. Era o encontro que ele estava. Jesus faz isso mais de uma dezena de vezes, marcando o encontro da Galileia. Então chegou o momento da ascensão. Era a última fala de Jesus. Era o que de mais importante ele podia dizer para a igreja. O de mais importante que ele tinha que dizer. E ele guardou para esse momento, ele guardou para essa hora, para esse dia. Pegue a sua Bíblia em São Mateus aí, rapidinho. Capítulo 28. São Mateus, capítulo 28, e vamos começar a ler a partir do verso, deixa eu ver aqui, eu não tenho mais criança em casa, mas de vez em quando essas Bíblias desaparecem as folhas, minha gente. Dezesseis, 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Na verdade, não tinha aí só os 12 apóstolos, quer dizer, 11, porque Judas já havia morrido, mas estavam aí os discípulos de Jesus. Se você fizer uma continha rápida, você vai descobrir que tem aí mais de 3 ou 4 centenas de pessoas nesse momento. Era o momento da ascensão. Era o momento em que ele ia se despedir de todo mundo. Aí ele diz, vocês vão para lá. Quando eles estavam todos reunidos ali, ele chegou. E no momento em que ele chegou, diz a Bíblia que alguns creram e outros o quê, minha gente? Não creram. Alguém de vocês sabe me explicar por que alguns creram e por que alguns não creram? Não? Então eu vou explicar. 40 dias antes, Jesus havia apanhado demais. Haviam batido nele com vara, haviam dado soco nele, deram chicoteadas em Jesus. Jesus estava tão mal, tão ruim, que ele estava desfigurado. Essa é a palavra da Bíblia, desfigurado. Você olhava para ele e não reconhecia quem era Jesus. Aí ele foi crucificado. Os discípulos, não só os apóstolos, mas os que seguiam Jesus, viram essa cena. E quando eles se encontram com Jesus, eles não veem Jesus desse jeito. Haviam se passado só 40 dias. 40. Quando uma pessoa leva soco no olho, batida na cabeça, furado toda a testa com coroa, furado o lado, furado as mãos, 40 dias não é o suficiente para apagar as marcas de um momento como esse. É? Não, não é. Mas eles olharam para Jesus e não viram assim. Que Jesus eles viram? Porque isso aqui é importante. Eles não viram aquele garoto que nasceu lá na manjedoura. Eles não viram aquele homem que andou pregando pelas poeirentas estradas da Galileia. Eles não viram aquele indivíduo que havia ensinado para eles muitas coisas. O que eles viram agora é um ser glorioso.
Jesus havia ido ao céu, Jesus havia recebido lá, foi recebido no céu, lá no céu Jesus, o sacrifício dele foi aceito, ele se assenta à direita de Deus e todo o universo, todo o poder que ele tinha antes de vir para cá, ele recebeu novamente, ok? Agora quem vem aqui é esse Jesus, Deus maravilhoso, extraordinariamente lindo, a glória está saindo na sua pele, no seu rosto, em todo lugar. Os discípulos olharam, alguns creram e outros o quê? Duvidaram. Não, não é ele, não é ele. Aí olha o que Jesus diz. Volte na Bíblia, vamos lá. Verso 18. Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tanto lá no céu quanto aqui na terra, eu voltei a ter o meu lugar. Você imagina isso? Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora eu vou falar para vocês as coisas mais importantes que eu acho que vocês não podem esquecer momento algum. Não esqueçam. Tudo aquilo que eu ensinei, isso aqui, você não pode esquecer. Vamos lá. E agora quem está falando aqui não é apenas o Deus homem, mas não era o homem Deus, mas agora é o Deus homem, ok? E olha o que ele vai dizer aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou presente, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que João falou para a gente do capítulo 4 e o capítulo 6, Jesus está aqui fazendo um resumo e dizendo qual é o papel da igreja. Ele dá detalhes com isso. O papel da igreja, minha gente, é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Qual é a obra? Falar que Jesus é o Salvador, pregar para as pessoas que precisamos pregar. Necessariamente não se precisa fazer sermão, não se precisa dar estudo bíblico, mas você não pode olhar para a sua casa e ter um primo, ter uma mãe, ter uma mulher, ter um marido, ter alguém lá e você não testemunhar e você não falar para essa pessoa. Não pode. Você de alguma maneira tem que estar lá, tem que estar presente, tem que ajudar. Você também não pode deixar de fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que todos os seres humanos sejam salvos, e você é o elemento que Deus escolheu para salvar algumas pessoas. Amém? Quando o evangelho chegou na minha casa, eu era um garoto de 5 anos. Meu pai era um oficial da aeronáutica, época do regime militar. Meu pai trabalhava lá no norte, e uma pessoa foi lá e vendeu para ele um grande conflito e uma Bíblia. Meu pai era muito amigo do padre da paróquia, que frequentava a nossa casa para jogar com ele dominó e coisa e tal, e beber umas bebidas especiais que meu pai tinha poder para comprar. Mas ele chegou em casa, meu pai não estava, e ele olhou e viu lá a Bíblia e viu o livro. Ele foi lá, pegou a Bíblia e disse para minha avó assim: e esse livro aqui, de quem é? Aí minha avó disse assim: é do Estevão, ele comprou. Ele comprou, isso aqui não serve para ele não. Foi lá
na oficina do meu pai gostava de mexer com solda, essas coisas, era o hobby dele. Colocou lá, ligou o negócio que sai fogo e tocou fogo na Bíblia. Meu pai chegou em casa. E aí ele olhou, e a minha avó, sabe como é que é, né? Ô filho, o Frei veio aqui e ele queimou tua Bíblia. O quê? Ele queimou minha Bíblia? Não, ele é meu amigo, mas ele não pode fazer isso. Por que ele queimou minha Bíblia? Por que ele fez isso? Foi lá e pegou o livro Grande Conflito, que ele nunca ia pegar, entendeu? Se assentou na sala, abriu e começou a ler o Grande Conflito. Sexta-feira. Domingo, no final do dia, meu pai tinha lido aquelas 605 páginas. Chamou a ordenança que ficava na frente, na segunda-feira, cedinho, de casa. Você estava aqui quando aquele homem me vendeu? Estava, sim, senhor. Vai lá, volta lá no quartel, pega um jipe, pega 5 meninos do PA, você sabe o que é PA, né? Polícia da Aeronáutica. Vai lá e pega 5 PA, coloca no jipe e me traz ele aqui. Quando ele chegar aqui, você me avisa, eu venho aqui. E aí os caras saíram no bairro procurando o comportor. E saíram procurando o comportor, e vai para lá e vem aqui, e não encontraram na segunda-feira. Aí chegaram e disseram para ele: comandante, a gente não encontrou ele. Não, você volta amanhã e busca, porque ele tem que estar por aí, eu quero falar com ele. E aí na terça-feira, até 4 horas da tarde, encontraram o comportor na rua. Pegaram o comportor, algemaram o comportor, época de regime militar. Algemaram o comportor, trouxeram o comportor, jogaram no jardim de casa, assim, o comportor lá, algemado, e aí foram falar lá com meu pai. Aí meu pai, tá bom. Meu pai pegou o carro dele, veio, chegou em casa e viu o homem algemado. Não, que isso? Tirou a algema, coisa e tal, levou para a sala. Disse: olha, pegou o Grande Conflito e disse: eu li esse livro, e esse livro fala mal da minha igreja. E o comportor, coitadinho, pode imaginar, ele era moreninho, ele ficou amarelo. Meu pai olhou para ele e disse assim: ele fala mal da minha igreja, você pode provar isso? Aí o comportor disse: eu posso sim. Cadê aquele outro livro que eu lhe vendi? Que era o quê? A Bíblia. Ele disse: o padre queimou. Ele disse: mas eu tenho uma outra aqui. Puxou e toma o estudo bíblico. Pá, das 4 às 7 da noite. 7 horas da noite, meu pai olhou para o comportor e disse: o que eu preciso fazer para aceitar a Jesus como meu salvador pessoal? O comportor foi muito inteligente. Ele disse: nada. Você só precisa pedir isso para ele. Você quer pedir? Eu quero. Então se ajoelha aqui. O comportor disse assim: você vai orar e vai dizer isso. Mas eu nunca orei, então eu vou falar e o senhor repete, tá bom? E o comportor fez a oração e o papai repetiu. Quando ele levantou, meu pai perguntou: onde é a igreja? Aí ele apontou a igreja central de Belém. Na verdade ele frequentava uma outra igreja chamada São Brás, mas meu pai disse: me leva lá. Ele botou o comportor no carro e foi lá e olhou a igreja na Manuel Cipreste. Eu fui presidente daquele campo lá muitos anos depois, e a sede ainda era lá, onde era a igreja central. Aí meu pai disse: qual é o dia de culto aquele? Ele disse: amanhã, quarta-feira, sábado e domingo. E naquela quarta-feira nós fomos a primeira vez para a igreja até hoje. Toda a família. Toda. Mas eu não falei uma coisa para vocês. Cadê a minha mãe? Onde estava a minha mãe? Porque eu falei da minha avó, não foi? Minha mãe estava separada do meu pai. Estava separada do meu pai porque meu pai era um cara rude, duro. Meu pai, quando era um adolescente, ele bateu no cunhado dele no dia do casamento, mas bateu tanto no cunhado que o cunhado não pôde casar. E o pai o expulsou de casa. Uma história interessante, né? Dá um livro isso.
o expulsou de casa e ele foi viver 12, 14 anos no meio da rua. E aí no meio da rua você faz tudo o que você não pode fazer. Meu pai tinha ódio dos pais. Meu pai tinha ódio da família. Quando estourou a guerra, meu pai se alistou na guerra porque ele queria matar. Mas ele era pequenininho como eu, então ele não entrou no exército, ele entrou na aeronáutica. E lá ele aprendeu a pilotar Zeppelin, C-47. Quando terminou a guerra, levaram todos aqueles que eram pilotos, que sabiam pilotar, levaram para a Escola Superior da Aeronáutica. Meu pai aí, 3 anos depois, sai como cadete da aeronáutica, primeiro tenente e coisa e tal. E aí, por incrível que pareça, ele foi o primeiro lugar da turma, ele tinha que dançar a valsa lá, ele escolheu uma garota de olhos verdes, lourinha, linda, parecida comigo. E tirou ela para dançar e começaram a dançar. E ele falou alguma coisa no ouvido dela que ela gostou. E ele casou com ela. Só que você não pode escolher um homem só porque ele é inteligente, você não pode escolher um homem só porque ele é estudado, ou porque ele é uma alta patente. Você tem que conhecer o homem, você tem que casar com um homem que seja amoroso, que cuide de você, que trate bem a família. Então, logo que meu pai casou com a minha mãe, todo dia era uma surra, todo dia era uma surra, todo dia era uma surra. A ponto que a minha mãe não aguentou mais. Quando nasceu o meu terceiro irmão, eu sou o primeiro, a minha irmã a segunda, nasceu meu terceiro irmão, minha mãe não voltou para casa. Quando meu pai voltou lá de ir à igreja, chegou para mim e disse assim: filho, você sabe aonde a mamãe mora? Ele nunca chamou ela de mamãe, ele chamava aquela desgraçada. Onde é que está aquela vagabunda? Era essa palavra que ele usava. Eu não estou aqui querendo ser vulgar com vocês, só para mostrar como é que ele falava. E agora ele olha para mim e diz assim: você sabe onde a mamãe mora? Eu digo: eu sei. Você me leva lá? Eu disse: eu levo. Aí entrei no carro dele pela primeira vez na vida, porque sempre era soldado que levava a gente para tudo quanto era lugar, para a escola, para onde a gente queria ir. Entrei no carro dele, aquele 5 chambord, rabo de peixe, aqueles mais velhos conhecem e os mais novos ouviram falar. Se não ouviu, você não é antigo, correto? Então, fui lá e levei meu pai. Minha mãe morava numa palafita. O carro não podia chegar lá, ele parou e eu: vai lá chamar tua mãe. E eu fui. Minha mãe morava num quartinho pequeno, tinha uma mesa e uma cama. Em cima da mesa tinha um fogão daqueles de 2 bocas. E 2 panelas. Numa ela fazia arroz e na outra ela fritava o ovo. No dia seguinte, para ficar diferente, na que ela tinha fritado o ovo, ela fazia o arroz. E ela fritava o ovo na outra. Então, quando era no domingo, nós íamos com a barriga lá, nós íamos para a casa da mamãe porque nós queríamos abraçar a mamãe, beijar a mamãe. É a mamãe. Coração ardia pela mamãe, mas quando chegava no final do domingo, a gente tinha que voltar para casa, porque o estômago estava dizendo que o melhor lugar ainda era a casa do papai. Meu pai disse: você sabe onde a mamãe mora? Digo: eu sei. Me leva lá. E eu fui lá, entrei naquele quartinho. Quando eu bati na porta, minha mãe abriu e começou a chorar: meu filho, você fugiu. Não fugi não. E ela começou: você fugiu, você veio para cá. Não fugi não. Meu pai quer falar com a senhora. Não vou falar com teu pai. Parou de chorar no ato. Não vou falar com seu pai. Não, mãe, por favor. Vocês sabem como é que é filho, né? Você pega assim na saia: vamos lá, mãe, vamos lá, pega na mão, vamos lá. Ela: tá, vamos lá. Ela foi, fechou. E ela chegou na cabeceira da ponte, ficou parada e olhou para o meu pai, e ele estava igual aqueles playboys dos anos 60, sabe assim, encostado no carrão. Aí ela disse assim: o que é que você quer? Ele disse: Evanda,
Hoje eu aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal. E eu vim aqui dizer isso para você, e pedir perdão para você, e dizer que eu estraguei a sua vida, estraguei a minha vida e a vida dos nossos filhos. Que eu sei a grande coisa errada que eu fiz. Eu vim aqui dizer para você voltar para casa. Nós temos 3 filhos para criar. Eles precisam de você. A minha mãe olhou para ele e disse: o quê? Você agora é crente? Você é crente do pau oco? Não sei se vocês sabem que existem aquelas imagens que são feitas de madeira e que por dentro foi toda a comida, então eles aproveitam para fazer uma imagem. Já viram isso? Então o pau é oco. Ela estava se referindo, você é um crente que só, né? Aí ele disse: não, eu estou aceitando mesmo a Jesus como meu Salvador pessoal. Ela disse: eu não volto com você nunca, você vai me bater. Não vou te bater, volta. E ela disse: não, volta, é os nossos filhos. Ela olhou para ele e disse assim: eu vou voltar pelos nossos filhos, mas você não toca em mim. Tá bom. Aí ela: espera que eu vou buscar. Não, entra no carro agora, amanhã você compra tudo o que você quiser, mas eu tenho que entregar a chave. Amanhã a gente providencia entregar essa chave. Olhem para mim, queridos, e nós voltamos a ser uma família de novo. Eu sou pastor, tenho um irmão pastor, tenho um outro irmão de criação pastor, toda a nossa família está na igreja, temos todos os nossos filhos e primos e todo mundo na igreja, porque um dia um comportor bateu na porta e vendeu um livro, não deu estudo bíblico, não pregou sermão, não fez nada, deixou um livro em casa. Essa foi a maneira dele testemunhar, entenderam? Sim ou não? Mas você pode testemunhar de outra maneira. Você pode convidar alguém para ir um pequeno grupo, você pode trazer aqui para a igreja. Olhem aqui, Jesus não pregava tradicionalmente como a gente prega. Jesus não perdia a oportunidade, e você e eu não podemos perder a oportunidade, porque o papel da igreja, o papel de cada um de nós é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Você e eu somos as extensões do braço de Jesus, amém? Eu queria terminar nessa manhã, porque eu já falei mais do que devia falar. Mas eu queria perguntar para você, você já tinha pensado nisso? De que você é a boca e os braços de Jesus? Você já pensou que o seu trabalho é fazer a obra de Deus? Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra? Olha para mim, você que é advogado, olha para mim, você que é médico, que é fisioterapeuta, professor, professora, algum empresário que está aqui, isso aí, Deus deu o privilégio para você pagar as contas, mas o nosso negócio é fazer o que, minha gente? Pregar a palavra, ensinar a palavra. Nessa manhã, eu estou aqui para perguntar para você, quantos de nós gostaríamos de pedir a oportunidade de Deus e nos envolver nessa tarefa grandiosa, extraordinária, que é fazer a obra de Deus e realizar a sua vontade. Quantos querem dizer isso para Deus? Amém, louvado seja Deus. Se envolva no projeto da igreja, venha para o projeto missionário da igreja. A igreja tem muitas coisas, mas vá para a prioridade, o que é a igreja. E eu quero chamar o pastor Gilson aqui rapidinho. Cadê o Gilson? Fugiu? É porque estava demorando, ele ia puxar aqui a minha... Cadê o pastor Gilson? Ah, cadê? Está aí? Eu quero que o pastor Gilson faça uma oração. É uma oração de consagração, a primeira oração de consagração dele. Que ele vai orar a Deus, ele vai pedir para Deus, para que nós possamos nos envolver no grande programa de Deus, que é
fazer a sua obra e realizar a sua vontade. Vamos, chegou, pastor, ok. Você vai fazer uma oração de consagração, pastor, porque quem vai conduzir essa grande nave que é a sua igreja, que é você daqui por diante. Levantem a mão para ele ver a mão de vocês, aqueles que levantaram a mão, levante a mão, aí pastor, querem se envolver na missão, vamos ajudá-los a envolver na missão, e você vai fazer a oração de consagração deles. Dá para você ficar em pé? Dá para você ficar em pé? Fique em pé que nós vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso amorável Deus, bendito Pai, somos muito gratos por esse extraordinário privilégio que o Senhor nos deu, de termos sido um dia alcançados pela Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito, por meio de alguém que pregou a palavra a nós ou aos nossos familiares. Enfim, Senhor, por Tua graça e por Tua bondade, hoje nós nos encontramos aqui. Somos gratos também porque o Senhor nos confere o privilégio de sermos agora Tuas testemunhas. O Senhor nos confiou esse plano maravilhoso de podermos partilhar com nossos amigos e também até mesmo com aqueles que nós não conhecemos, mas em circunstâncias especiais, em oportunidades que o Senhor nos dá, partilharmos com eles o amor do Senhor através do Evangelho. Pai amado, nesta manhã, Tua igreja, em pé diante do Senhor, respondendo ao convite do Teu Espírito, se apresenta voluntariamente e com o coração cheio de desejo, ardendo, Senhor Deus, de desejo de sermos testemunhas vivas. Tu sabes, ó Pai, as nossas limitações, mas nós ouvimos aqui experiências maravilhosas que mostram que o Teu Espírito pode usar mesmo pessoas limitadas, e nós queremos estar em Tuas mãos. Nós nos colocamos ao Teu dispor, abrimos o coração e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos consagre, que o Senhor nos fortaleça, que o Teu Espírito Santo nos mova e nos use como testemunhas vivas para a salvação de muitas pessoas, porque um dia queremos estar com todas elas no reino dos céus. Pai querido, também estou aqui à Tua disposição, eu e minha esposa, queremos fazer, Senhor Deus, o trabalho e cumprir a missão que o Senhor nos confiou. O Senhor nos chamou com um propósito e estamos totalmente, inteiramente dispostos a cumprirmos a Tua vontade. Pai, obrigado por esta igreja, obrigado por esta mensagem extraordinária que o pastor Reis nos apresentou, que nós tenhamos sempre essa disponibilidade de sermos Teus servos e Tuas testemunhas, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós oramos e nos consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tua presença entre nós, vimos, Senhor, agradecer, e agora ao sairmos deste lugar, dá-nos Tua graça e Teu poder.